Good morning, guys! Hello! How are you? Como é que vocês estão? Bem? Espero que sim, tá? Espero que todos estejam bem. Então, amores, vamos começar uma aula de inglês hoje, continuando com Past Simple. Mas antes de eu continuar, né, o nosso assunto, eu quero falar sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação será dia 8 de julho, tá? Na próxima aula, semana que vem, né? Porque essa semana a aula é do dia 29 ao dia 3, então é desta semana, tá? Que eu vou dar continuidade ao nosso capítulo, né? Capítulo 10, e que é falando do passado simples ainda, tá? Ele já vem lá do capítulo 8 isso. Então, olha só. É só para tranquilizar vocês. A prova está super fácil, super tranquila, tá? Não se preocupe, eu tenho certeza que vocês vão saber responder assim de letra, vamos tirar de letra isso. Mas na próxima aula, a tia vai ler a prova com vocês, vai explicar a prova com vocês. Porque semana que vem é da semana do dia 6 ao dia 10 de julho. Então a tia vai estar falando sobre a prova, explicando passo a passo. Tá? Então, para vocês ficarem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, relaxados, porque na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas no roteiro a tia colocou lá a observação. Qual é o capítulo, que é o WH Questions, né? What, where, when, né? E o capítulo 9, se não me engano, que foi o passado, não, capítulo 8, que é o passado simples, tá? Verbo regular, que é o mais fácil, é aquele que finaliza com ED no final, certo? Só isso que vocês vão estudar, né? Tá tudo explicadinho lá. Mas não se preocupe não, don't worry, tá? Porque na próxima aula, next week, né? Next class, na próxima aula, na próxima semana, né? Nós vamos falar sobre ela, que aí a tia vai explicar, vai ler para vocês, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos. Então vamos lá, continuando a aula de hoje. Passado simples na forma negativa. O passado simples do verbo, ele pega capítulo 8, 9, o 10, é tudo continuação da forma verbal, que é o passado simples, tá? E hoje nós vamos falar sobre a forma negativa. A forma negativa é um auxiliar did. Quando eu tenho esse did aqui, é porque ele está no passado, tá? Ele aqui, gente, ele não tem tradução, tá? Ele aqui, a gente a gente fala que é o auxiliar do verbo no passado, tá bom? Então, quando eu quero falar de uma forma negativa do passado, né? Eu coloco o auxiliar did mais o not, did not, tá? Mas se eu quiser abreviar esse did not, eu coloco didn't. É a mesma coisa. Se eu não quiser abreviar, eu boto did e mais o not. A forma do passado, na forma negativa, tá bom? E o didn't é a forma abreviada. Ah, eu não quero falar did not, não. Didn't. Eu junto o did mais o not, vira didn't. Igual o do e does, lembra do present, do simple present, que vira don't, doesn't. Então, é a mesma coisa com o verbo, só que é no passado, é o did. Did not, didn't. Ok? Vamos ver uma frase? Vou colocar aqui uma frase que diz assim, ó. Paola traveled, viajou para Londres, certo? Tá no passado, né? Traveled, travel é o verbo viajar, travel. Traveled, por que dois L's? Consoante, vogal, consoante, eu dobro a letra L, por isso que tem dois L's, tá? E coloco ED no final. Então, a Paola viajou para Londres. Então, como é que eu nego essa frase? Paola não viajou para Londres. Eu coloco Paola
Did not. Aí olha uma coisa muito interessante. O verbo não fica com ed no final. Ele volta para a forma básica dele, forma normal. A forma normal qual é? É travel. Ó, to London. O verbo travel é o verbo viajar. Então preste atenção. Tem dois L's. Por quê? Toda palavra, todo verbo que terminar consoante, vogal, consoante, lembra da regra que eu expliquei? Dobra a última letra. E a última letra é a letra L. Então, por isso que tem dois L's na forma do, plural, do passado. O verbo da forma básica é travel, viajar. Então, ó, Paola did not travel to London. Por quê, gente? Quando é a regra do verbo, né, no passado? Simples. Quando o verbo passa para a forma negativa, ele volta para a forma básica dele, certo? Que é travel. E o did já está referindo-se que a frase está no passado, tá? O did é o auxiliar do verbo no passado, tá bom? Então ficou Paola did not travel to London. Ah, não quero colocar did not, eu coloco o quê? Forma abreviada. Didn't. Pronto. Não quero usar o did not, eu posso usar o didn't, que é a forma abreviada. Tudo bem? Então, ó, Paola viajou para Londres. Então, Paola não viajou para Londres. Então, quando se passa para a forma negativa, o verbo volta para a forma básica dele. Tudo bem? Super tranquilo, alright? Ok. Então, tá aqui. Vamos colocar outra frase aqui. Aí, eu pergunto se ela viajou. Você vai dizer sim ou não. Vamos colocar de Paola mesmo. Paola. Não, aí a gente vai ter que fazer a pergunta. Mas aí eu quero falar de semana que vem. Não, só vou falar sobre isso. Vou botar outra frase. Não vou botar a forma curta, não. Vou botar aqui. He played soccer yesterday. Então, estou dizendo aqui que ele jogou bola ontem. Play é o verbo. ED no final, certo? Ué, professora, não é IED? Não. Consoante que termina com Y, precedido de Y, que coloca o I. Mas como é uma vogal, é ED normal, certo? Não tem uma consoante antes do Y, por isso é ED. Lembra da regrinha? Que o Y precedido de uma consoante vai virar IED. O Y vira I, mas não é o caso aqui. Porque aqui não é consoante, é vogal. Então é ED normal. O Y continua. Então, ó, he played soccer yesterday. Então, ele jogou bola ontem. Eu quero falar que ele não jogou bola ontem. Então, he did not play soccer yesterday. Então, olha aqui, eu coloquei o did not e o play voltou para a forma básica dele, certo? Vocês também podem colocar aqui didn't, né? Você pode usar o did not ou didn't. Então, o play não fica played na forma negativa, ele volta para a forma básica deles. Alright? Então, galera, eu posso usar na negativa tanto did not, lembrando bem, o sujeito, o did, o not, depois vem o verbo, tá? Então, ó, ele sempre vem antes do verbo, o did not ou didn't, tá?
Então, sujeito, a negativa, o verbo com o complemento, tá? Alright? Meus amores, então tá aí a forma negativa do passado simples, tá? A forma verbal, a forma negativa é auxiliar did com not. Ou você abrevia, né, faz a forma abreviada que é didn't, tá? E lembrando que o verbo ele vai ficar normal, porque o did ele já diz que a frase já está no passado, tá bom? Ela já refere ao auxiliar do passado. Tudo bem? Então, meus amores, combinado? Vamos encerrar aqui. Passado simples na forma negativa. Na próxima aula, o que a tia vai fazer? Vai ler a prova com vocês, vai explicar a prova com vocês, que é o verbo regular, que é ed. É justamente que eu coloquei um exemplo aqui, ó, ed, né? É o verbo que vai cair. Eu não vou passar o outro verbo irregular, tá? Eu passei só o regular. Então, é só vocês colocarem ali. Mas eu vou ler a prova semana que vem com vocês. Então, só para vocês ficarem tranquilos, que a prova está muito fácil. Está tudo o que eu falei, tá? Essa semana eu devo estar mandando a correção do capítulo 8 e 9 para vocês, tá? Que aí vocês também estudam, né? Vocês podem estudar melhor. E a explicação tá super tranquila, tá? Mas aí eu vou deixar para falar semana que vem, tá? Que aí é na semana da prova e a gente faz essa revisão, a gente tira essa dúvida. Tudo bem? Então, meus amores, me despeço de vocês e até a próxima aula. Não esqueça de dar o like e citar o nome de vocês aí na aulinha de inglês, tá bom? Um beijo, goodbye!